Excelente! Você está aqui. Precisamos de toda a ajuda possível. Aqui está o seu avental. Sou Pierre, o melhor organizador de casamentos de Canaã. Vem comigo que te conto tudo sobre o grande dia. Os convidados já chegaram e se lavaram de toda a poeira nojenta da estrada. Eles deixaram a bagunça e tanto. Limpe isso e depois venha ajudar com o banquete. Precisamos encher os copos dos convidados. O vinho está indo rápido. Oh, não! Estamos sem vinho? Como isso pode acontecer? Eu planejar tudo até a última gota. E isso envergonhará a noiva e o noivo. O que os novos sogros vão pensar? Que mau presságio para o casamento. Minha chefe, aquela mulher angelical, Maria, vai ficar tão desapontada. Por um acaso você não tem um vinhedo, tem? Esse casamento será um desastre. O que nós vamos fazer? Não tem mais vinho para a festa de casamento. Mãe, o que você gostaria que eu fizesse? Ainda não é chegada a hora de começar o trabalho do meu pai. Ok, faça o que Jesus disser. Encha as jarras com água. Bom, agora pegue um pouco e leve para o governador da festa. Na maioria dos casamentos dessa época, o bom vinho era servido primeiro e o vinho barato era servido no final, porque os convidados estariam um pouco embriagados e não perceberiam a diferença. Mas quando o governador ou mestre de cerimônias provou este vinho, ficou surpreso com a qualidade. Graças a Jesus, o que pode não ser tão bom se torna maravilhoso. O primeiro milagre público do Salvador foi transformar água em vinho durante uma festa de casamento em que sua família estava envolvida. O que esse milagre poderia simbolizar? Através do poder de Deus, a água suja tornou-se pura e preciosa. A água dos jarros era usada para lavar os viajantes sujos. Somos purificados por meio de nossos convênios no batismo. O vinho é feito através do esmagamento das uvas. Jesus foi esmagado sob o peso do nosso pecado e tristeza. O sacramento simboliza Jesus e sua bondade tornando-se parte de nós. Assim como Jesus purificou e transformou a água, ele pode nos purificar e transformar individualmente, se permitirmos. Belos símbolos como o renascimento e água-viva deixam muitas pessoas confusas. Eles estão muito imersos em sua cultura ou em sua versão expandida da lei mosaica ou do literalismo grego. Mas Jesus frequentemente ensina simbolicamente e com parábolas. Que padrões de pensamento e suposições podem nos impedir de entender os conceitos básicos do Evangelho? Ao mesmo tempo, Jesus encontra as pessoas onde elas estão, como vemos no belo contraste entre sua interação com Nicodemos e a mulher do poço. Nicodemos era um fariseu e governante, mas está super interessado em aprender com Jesus e encontra ele à noite. Você deve nascer de novo para entrar no reino de Deus. Como pode um homem nascer quando é velho? Ele pode entrar de novo no ventre de sua mãe? Sim, a mente de Nicodemos está travada no modo literal e ainda não consegue entender os ensinamentos simbólicos de Jesus. Ele deve desaprender o que aprendeu. Para ajudar Nicodemos nessa nova maneira de pensar, Jesus dá a ele o exemplo do vento soprando. Podemos senti-lo, mas não podemos dizer de onde vem. Temos que trabalhar e ir mais a fundo para que possamos nos converter verdadeiramente. A menos que um homem nasça da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. A carne dá luz à carne, mas o Espírito dá luz ao Espírito. No final, Nicodemos parece entender e se torna amigo e apoiador de Jesus.
A caminho de Samaria, Jesus faz uma pausa perto de um antigo poço. Na verdade, ele se senta no poço, garantindo que a próxima pessoa que vier tirar água tenha que falar com ele. Imagina a surpresa da mulher samaritana quando ele lhe pede uma água, já que os judeus daquela época não gostariam de nada que viesse de uma samaritana. É complicado, mas para descomplicar, volte e assiste ao episódio do ano passado chamado Divisão de Israel. E ela ficou ainda mais surpresa quando Jesus começou a falar sobre a água que nunca acabaria. Mas como Nicodemos, ela ainda estava pensando literalmente. Sim, isso seria incrível. Me dá dessa água para que eu não tenha que vir mais ao poço. Ela não entendeu que ele estava falando sobre as águas vivas do Evangelho, que pode estar dentro de nós. E assim, Jesus a ajuda a abrir sua mente, revelando que sabe tudo sobre seu passado sombrio. E ela é mais rápida na compreensão do que Nicodemos. Ela deixa de ser descrente para fazer perguntas. Ela começa a conversa referindo-se a ele como judeu, mas logo ela o chama de Senhor, então profeta e então Messias. Eu sei que o Messias está chegando e ele explicará todas as coisas. Eu sou ele. Uau! Jesus a escolheu para ser a primeira pessoa a saber que ele era o Messias prometido. Naquela época, as mulheres que eram samaritanas e pecadoras eram as mais rejeitadas. O que isso nos diz sobre o amor perfeito de Deus? O que isso nos diz sobre para quem é a expiação? Vamos iluminar um pouco essas duas histórias e ver como elas se comparam. Nicodemos veio a Jesus na calada da noite. Ele era um líder judeu, próspero, poderoso, educado e provavelmente bastante justo. Jesus usou filosofia e razão em sua conversa. Pelo que podemos dizer, a conversão de Nicodemos levou meses, talvez até anos. Jesus encontrou a mulher no poço durante o dia. Ela era uma mulher pobre, desiludida e rejeitada, que havia tomado muitas decisões ruins. Jesus usou seu poder profético para ajudar a abrir os olhos dela. À medida que a conversa prosseguia, sua sede por coisas celestiais cresceu rapidamente e ela se converteu em apenas alguns minutos. No final, ambos pareciam entender o que Jesus estava tentando ensinar a eles individualmente, ao encontrá-los onde eles estavam. Uma celebração ou um casamento é frequentemente usado como um símbolo do céu no Novo Testamento. E todos nós recebemos um convite VIP para a festa mais épica do universo, onde encontramos esclarecimento, cura e alegria. Há 50 anos, o Living Scriptures foi criado para ajudar todos a entender e sentir melhor o poder da Palavra de Deus. Quem diria que a série Linha sobre Linha hoje tocaria 500 mil de vidas toda semana? A 4ª temporada do glorioso Novo Testamento está em produção e você está convidado a nos ajudar nesta grande causa, clicando no link de doação abaixo. E como nosso presente para você, qualquer pessoa que doar $10 por mês também recebe uma assinatura do streaming Living Scriptures. Para uma doação de $1.000 ou mais, nossos artistas farão uma participação especial sua em um dos nossos vídeos. Juntos, por meio do Evangelho de Jesus Cristo, podemos causar um impacto duradouro em inúmeras pessoas ao redor do mundo. De todos nós, obrigado e agora, vá ler as Escrituras!